Bem, qual é a ideia de hoje? Eu selecionei, eu abri uma caixinha de perguntas, vocês viram aqui no Insta, eu abri uma caixinha de perguntas e eu recebi as perguntas mais frequentes dos advogados com relação ao recolhimento de custas, tá? Então, a minha ideia hoje, eu selecionei algumas dessas perguntas e a gente vai fazer um bate-papo aqui para vocês já começarem a entender um pouco mais desse mundo e ver o quanto isso faz diferença nos seus processos, tá bom? Combinado? Então, eu quero vocês comigo o tempo todo, porque vai ser muito relevante tudo que eu tenho para trazer hoje aqui para vocês. E a primeira pergunta que eu selecionei é uma pergunta que faz todo sentido para o nosso tema. E esse advogado me mandou a seguinte pergunta, ele perguntou assim: como é que recolher custas erradas pode atrasar tanto o meu processo? E eu achei melhor dessa vez, ao invés de simplesmente falar para vocês, eu trouxe exemplos, tá? Eu selecionei o exemplo de 2 processos e eu trouxe alguns prints aqui, né, das petições, vocês podem ficar tranquilos porque tá resguardado as partes, os números de processo, tudo resguardado, tá? Essas informações são públicas, elas estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês o quanto não dar atenção para o recolhimento de custas pode fazer com que os seus processos atrasem, tá bom? Deixa eu me apresentar para vocês entenderem por que eu estou falando disso tudo. O meu nome é Daphne, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Rio há 13 anos e há 10 anos eu trabalho em vara civil. E um dos meus principais trabalhos é exatamente o recolhimento, é fazer, né, a certificação do recolhimento de custas. Por isso eu comecei a perceber o quanto os erros do advogado nessa fase do recolhimento, o quanto isso trazia atrasos para os processos. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vou partir para os slides. Perfeito para vocês entenderem como é que um erro pode já atravancar o seu processo desde o princípio. Essa ação foi uma execução de título extrajudicial, que ela foi distribuída, vê aqui, gente, em 5 de março de 2018, tá? Essa parte, né, já entrou com a ação e fez o recolhimento inicial das custas, tá bom? Só que esse recolhimento, ele foi a menor. Vocês podem ver aqui que a grege foi conferida a menor, tá? Ficou faltando, então, custas. A parte foi intimada para complementação, e aí vocês vão ver que lá em 26/3, ou seja, ainda dentro do mesmo mês, perdeu aí 20 dias, 21 dias, mas trouxe lá a grege com a complementação. Só que aí ele complementou incorretamente de novo, complementou a menor outra vez. E só que essa certidão, o que eu quero mostrar para vocês, gente, olha só, essa certidão foi de abril. Por quê? Toda vez que você peticiona, o seu processo automaticamente, isso é do sistema, tá, gente? Automaticamente ele entra numa fila de processamento. É assim que funciona. A visão que eu estou dando para vocês é uma visão por trás do balcão, para vocês entenderem como é que funciona nas varas, porque isso vai dar outro panorama para vocês de como trabalhar, tá? E aí, então, quando você peticiona, o seu processo vai para o final de uma fila de processamento. Então, aquela petição entra naquela fila até chegar para o servidor fazer a certificação dessas custas, tá bom? Que foi o caso aqui, você viu lá, ele peticionou no final de março, já em 9 de abril estava sendo feito essa certidão. Existem varas em que esse tempo é menor,
Mas na grande maioria das varas, esse tempo pode ser inclusive muito maior, porque a realidade do tribunal hoje é de escassez de servidores, escassez de funcionários. É um volume enorme de trabalho para pouquíssimos servidores. Então, esse atraso, infelizmente, acontece independente da nossa vontade. É lógico que a gente adoraria estar assim em cima, né, de todos os prazos, mas isso é humanamente impossível pelo enorme volume de processos para o número de servidores. Dependendo da vara, pode ser que cada servidor esteja responsável por cerca de 2.000 processos, 1.500 processos. Você imagina como é que isso é inviável, né? A gente ter um ritmo de trabalho que suporte a gente conseguir fazer isso num tempo que seria muito mais razoável para os advogados, para as partes, mas infelizmente é impossível mesmo, impossível. Então, essa é a minha ideia. A minha ideia com esse canal aqui, gente, com esse canal, com esse perfil, é ajudar vocês, é trazer informações que vão fazer com que vocês possam, vocês mesmos, advogados, advogadas, acelerarem os seus processos. Quer ver? Vamos voltar aqui no exemplo para você entender melhor. Aí, beleza, certificou lá que ainda estava menor, só que a parte, não sei por que das quantas, abandonou o processo. Não fez o recolhimento. Não sei se perdeu lá, enfim, chegou a ser intimado. Olha lá, 3 meses depois. 3 meses depois, eles não deram o devido andamento, tá? Foram intimados. Depois desse tempo, olha lá, vocês vão ver aqui, ó, dia 24 de agosto, é que eles foram fazer o recolhimento daquela complementação. E o despacho, gente, com o CITSE, ou seja, o primeiro despacho, ele foi acontecer só lá em setembro. E eu não sei, aqui eu não estou conseguindo ver, eu não sei nem qual foi a data que ele retornou para o cartório, mas provavelmente ele deve ter retornado para o cartório da conclusão quase um mês depois desse dia 10/9 aqui. Ou seja, só no mês de outubro, no mês 10, sendo que essa ação foi distribuída em março. Nós temos aí um intervalo de 6, quase 7 meses de atraso por conta de custas. Isso para começar o processo. Só a título de curiosidade, eu tirei só esses prints iniciais, mas para vocês terem uma ideia, essa execução atualmente ainda está na fase de citação, porque os réus, os executados, não foram localizados, então foram feitas inúmeras pesquisas de endereço. A cada pesquisa de endereço que era feita, esses advogados não faziam o recolhimento das custas, eles precisavam ser intimados para fazer recolhimento. Nos recolhimentos, em muitas situações, eles recolhiam a menor, enfim, tinham que ser intimados novamente para complementação. Ou seja, nós estamos em 2023, 5 anos depois, e esse processo ainda está em fase de citação. E muito desse atraso, eu garanto para vocês que pelo menos, ó, vocês viram, 6 meses só para começar. Desses 5 anos, no mínimo uns 2 anos são de atraso por conta de custas processuais. São atrasos por custas processuais, pagas de forma equivocada, pagas com erro. Eu trouxe mais um exemplo para vocês falarem, mas foi só esse. Não, gente, os exemplos são assim inúmeros, isso acontece com uma frequência que vocês não podem acreditar. Eu diria que em processos com recolhimento de custas, né, porque existem muitos processos com gratuidade e justiça, mas os processos com recolhimento de custas, em média, mais de 80% desses processos têm erro de recolhimento. Mais de 80% estão sendo atrasados porque
estão com erro no recolhimento de custas. Atrasos que, em média, são de 90 dias a cada erro. Isso traz, então, nós temos aí a cada erro. São inúmeras vezes que você é intimado a recolher custas durante o processo. Se a cada erro você perde 90 dias, 3 meses, isso aí no final dá quanto, advogada, advogada? Fala para mim. Dá anos, anos de atraso. Nessa outra situação aqui, eu peguei um exemplo que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, ele foi protocolado em 16 de fevereiro de 2023, tá? Então, no início do ano, em fevereiro. Aí, eles pediram pesquisas de endereço para localizar, né, essas partes e não fizeram o recolhimento de custas. Então, foram lá intimados para recolher as custas referente a essas pesquisas, tá? Eram 2 pesquisas. Provavelmente, ou são 2 partes, ou são 2 convênios diferentes que eles estavam pedindo. Por exemplo, pediu pesquisa no convênio Cisbajude e no Infojude. Então, são 2 pesquisas, você tem que recolher o valor equivalente a 2 pesquisas. Só que aí ele foi lá, fez, ele pediu aqui, ó, Sniper. E eu acho que tinha outros pedidos também, tá, gente? Ele foi e recolheu em, olha aqui, dia 15 de junho é que ele fez esse recolhimento. Só que fez um recolhimento a menor, porque ele fez só para uma pesquisa. E ele foi intimado a fazer para 2 pesquisas, tá? Essa intimação já foi agora, em julho. E a petição, eles já peticionaram, né, com esse novo recolhimento, dia 19 de julho. Só que esse processo, ele ainda não foi, ele ainda está na fila de processamento. Ele ainda vai ser processado, essas custas ainda vão ser certificadas, se de fato estão corretas, para isso depois ir para o juiz. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês viram, nesse incidente de desconsideração, ele protocolou em fevereiro e agora, em julho, 5 meses depois, tá, gente, do primeiro protocolo, nós ainda estamos falando de pesquisa, a gente ainda está buscando o endereço dessas partes para que eles possam ser acionados, para que eles possam ser citados nesse incidente. Então, se passaram 5 meses. Você imagina se lá em fevereiro ele já tivesse entrado com o pedido, ele já sabia que não tinha o endereço. Se ele já sabia que não tinha o endereço dessas partes, ele já poderia ter se adiantado, feito o pedido de pesquisa, já fazendo o correto recolhimento. Ele, numa petição só, teria resolvido isso tudo, teria sido certificado, teria ido para o juiz para fazer essas pesquisas. De repente, essas pessoas já estavam citadas, já teria, de repente, até contestado. Tá, nós estaríamos muito avançados no trâmite desse incidente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar, advogado, advogada, que está na sua mão. Está na sua mão. E você não está sabendo que você tem essa ferramenta. E eu estou te falando que você não está sabendo porque eu tenho conversado com advogados e advogadas. Tenho conversado muito. E todos eles falam assim para mim: Ah, Daphne, mas custas é assim. Se, se eu vejo que é muito complicado, eu contrato alguém para fazer para mim, para recolher para mim. E se é mais simples, eu recolho lá de qualquer forma. E aí depois eu espero o cartório me intimar. Não, gente, olha isso, vocês estão perdendo anos de processo porque estão tendo essa atitude. Vocês precisam perceber o quanto isso é importante. Ao perceber isso, vocês vão verificar que vocês podem fazer com que seus processos andem muito mais rápido. E isso significa o quê no final? Significa dinheiro no bolso mais rápido. Eu duvido eu encontrar um advogado que não quer receber seus honorários o mais rápido possível.
Eu duvido, eu tenho certeza que não existe esse advogado. Todos querem receber os seus honorários o mais rápido possível. Então, fechando essa primeira pergunta, né, gente? Eu vou passar para a segunda. E a segunda pergunta é muito interessante. Vamos lá. A segunda pergunta é o seguinte: eles me perguntaram como é que, onde é que eu encontro a, as informações, onde é que eu posso tirar dúvidas sobre custas? E a resposta, eu vou dizer para vocês, é o seguinte: o tribunal, ele tem um setor específico para isso, tá? Que é a DICIM. A DICIM é a Divisão de Custas e Informações. É um órgão que pertence à Corregedoria, tá? É da Diretoria Geral da Administração da Corregedoria. E lá eles têm atribuição exclusiva para tirar as dúvidas gerais relacionadas a custas, taxa judiciária e emolumentos, que é a parte dos cartórios extrajudiciais, tá bom? Eles têm um telefone, tá? Eu até vou passar aqui para vocês, quem tiver interesse, o telefone deles é código 21 3133 2156. E eles têm também um canal, tá? Pelo site, que é o Fale Conosco. Que aí você procura lá no Fale Conosco. E é o seguinte, você entra lá no Fale Conosco, você vai selecionar o destinatário. Deixa eu ver aqui para vocês. Dúvidas sobre custas. Esse é o destinatário. Dúvidas sobre custas, tá bom? Então, eles são o setor do tribunal com atribuição exclusiva, específica, para tirar todas as dúvidas de custas. E o Help Juris, que é esse canal, a Daphne, que sou eu, nós pensamos muito sobre isso e vimos que essa era uma forma da gente ajudar diretamente os advogados. E dessa forma, contribuir de fato para a justiça, tá? Porque ao fazer o seu trabalho de uma forma diferente, isso impacta no andamento do Judiciário do Estado do Rio. Isso impacta no andamento das serventias. Isso faz com que muito mais processos consigam ser trabalhados no mesmo espaço de tempo. Veja bem como é que esse ciclo virtuoso pode trazer benefícios para todas as partes. Então, é muito importante mesmo, advogado, advogada, que vocês comecem a olhar para as custas, a olhar para o recolhimento de custas. E a minha missão aqui é ajudar vocês em tudo que eu puder. Eu estou colocando vídeos diários, tá? Diários. Todo dia se você está inscrito no canal no YouTube, tá, gente? Hein, pessoal do Instagram que esteja vendo a gente, se inscreve lá no YouTube para receber as notificações. Aqui também a gente posta muita coisa, mas só que o Instagram ele tem um limite de tempo. Então, os vídeos mais longos, que eu explico com mais detalhe, esses vídeos estão lá no YouTube. Então, você não pode perder, porque eu venho trazendo muitas informações, informações simples, para você aplicar já nos seus processos, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é a seguinte: a advogada me mandou assim: meu cliente tem mais de 60 anos. Ele se encaixa na isenção de custas, mas eu fui intimada para recolher taxa judiciária. Isso está certo? Gente, está certo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa questão da isenção de custas para maiores de 60 anos, né? A isenção dos idosos. É o seguinte: é a lei 3350 de 99, lá no artigo 17, inciso 10, se não me engano. Deixa eu até confirmar aqui, para eu não falar besteira para vocês. Exatamente. É artigo 17, inciso 10, e artigo 43, inciso 9, da lei 3.350 de 99. Ela prevê
essa isenção de custas para os maiores de 60 anos que recebam menos de 10 salários mínimos, tá? Então, são duas condições. Tem que ser maior de 60 e tem que receber menos que 10 salários mínimos, tá bom? Você tem que comprovar isso para o juiz. Quando você faz o pedido lá na sua inicial, é importante que você instrua esse pedido. Daphne, eu vou instruir como o meu cliente não tem um documento formal de renda. Junta, advogado, advogada, junta o que você puder juntar. Junta o extrato cartão de crédito, junta o imposto de renda, junta o que você puder para demonstrar para o juiz o quanto aquela pessoa ganha, se ela de fato, né, entra nessa situação, tá? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo. Senão, além das custas, você vai ser intimado também para complementar a documentação, tá bom? Mas aí, voltando à nossa história, o que é importante você saber? Que essas custas processuais, elas não abrangem a taxa judiciária, tá? Porque as hipóteses de previsão da taxa judiciária, elas estão no Código Tributário Estadual. Então, as hipóteses de isenção de taxa judiciária que estão lá no Código Tributário, elas não são as mesmas da Lei de Custas. E lá não existe previsão de isenção para maiores de 60 anos, tá bom? Por isso é que o maior de 60 anos vai ter que recolher a taxa judiciária. É lógico que existem juízes que entendem de forma diversa e que vão também te isentar da taxa judiciária, mas isso aí já é uma questão do juiz, tá? Existe até a gente fez uma live semana passada, né? Se você acompanhou com o Paulinho, o Paulo Roberto, que ele é analista do Tribunal de Justiça, ele é professor de ESAGE de custas, é super especializado nesse tema, e ele, inclusive, deu para a gente, né, essa informação de que tem muitas câmaras cíveis, né, lá no tribunal, que tem, inclusive, reformado isso, que tem entendido que essa isenção se estende também à taxa judiciária. Mas aí você tem que ver a real situação do seu cliente, e se vai valer a pena você perder esse tempo, porque, né, você vai ter que entrar com agravo, esse agravo vai levar aquele tempo de trâmite lá para ser decidido, tudo isso você tem que contabilizar no tempo para o seu processo, né? Então, dependendo se é só uma taxa mínima, por exemplo, que é R$ 389,96, às vezes não vale a pena você perder esse tempo de processo, às vezes vale a pena a parte arcar com esse valor. Mas se for uma taxa muito alta, um valor muito alto, né? Aí pode ser que você consiga. Teve uma vez, até tem uma história muito interessante, de um senhor. Uma vez ele foi lá no balcão desesperado. Ele era exatamente essa situação. Ele tinha mais de 60 anos, ele tinha até bem mais, ele já devia ter uns 70 anos, tadinho. Era um senhorzinho assim. E ele recebia menos que 10 salários mínimos, você via que era uma pessoa que, assim, não era tão humilde, mas, né, ele não conseguia uma gratuidade, mas também tinha que pagar, recolher a taxa judiciária. E ele ficou assustadíssimo, porque o advogado disse para ele que ele tinha que recolher 5.000 e tantos reais de taxa judiciária. E ele chegou lá no balcão desesperado, que ele não sabia o que fazer, e ele estava transtornado mesmo. Então você imagina, né, como é difícil, né, transmitir essa notícia para o cliente, que ele entrou com a ação e que ele vai ter que pagar, de repente, em 5.000 reais que não estava previsto no orçamento dele. Por isso é muito importante que você conheça a lei relacionada a custas para você já poder prever para o seu cliente o que ele vai ter que arcar se ele quiser entrar com a ação, tá? Porque depois que entrou com a ação, gente, não tem mais jeito, tá devendo essas custas e essa taxa judiciária.
tá? O fato gerador dessas custas iniciais, dessa taxa judiciária inicial, é a distribuição do processo. Distribuiu, está devendo. E o seu nome vai lá para a dívida ativa, vai ser inscrito em dívida ativa. Mesmo que você desista do processo, mesmo que você deixe de recolher e deixe o seu processo ser cancelado, a distribuição. Tem uma questão bem importante com relação a isso, que eu vou dar uma explicação para vocês que vai mudar o seu jeito de ver isso também, mas vai ser mais para o final. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Então, sobre a taxa judiciária, né, para maiores de 60 anos, é isso. Sim, é devida, mas se você quiser arriscar um agravo, existem câmaras que já estão estendendo essa isenção para a taxa judiciária, tá? Vamos passar para a próxima pergunta aqui. Certificaram as minhas custas erradas por conta da natureza jurídica. Não entendi nada. Você pode me explicar? Então, gente, quando você entra com uma ação, você tem lá as custas iniciais para recolher. E uma dessas custas é exatamente as custas do escrivão, são os atos dos escrivães. E numa ação de procedimento comum, tá? Que a maior parte das ações acabam entrando nessa regra do procedimento comum. Existem algumas regras específicas, especiais, né, para determinados tipos de ação, mas a grosso modo, né, você vai entrar com uma ação que normalmente se encaixa nessa de procedimento comum. Só que aí existe um valor previsto para essa taxa dos escrivães, que ela, atualmente, agora em 2023, essa taxa é de R$ 452,54. Só que ela é cobrada por cada natureza jurídica existente nos seus pedidos da inicial. Felipe, pelo amor de Deus, me explica isso aí que eu não estou entendendo. Então, vamos lá. É uma questão de direito, tá? Vocês vão lá analisar os seus pedidos na inicial. Existem 4 tipos, tá? Esse é o entendimento que ficou pacificado, tá? No tribunal, que existem 4 naturezas jurídicas possíveis nos pedidos. São elas: obrigacional, pecuniária ou indenizatória, constitutiva ou desconstitutiva e declaratória. São essas 4, ok? E aí, você vai analisar o seu pedido e verificar em que tipo de natureza ou quantas naturezas ele possui. Suponhamos, entrei com uma ação de indenização por dano moral porque eu estou recebendo uma cobrança indevida e o meu nome foi negativado no SPC. Essa é uma ação de consumidor muito comum, né? Tenho certeza que você já entrou com essa ação para vários clientes seus. E aí, quantas naturezas jurídicas vão ter nos meus pedidos? Então, vamos lá. Você pediu para o juiz, para ele, tirar o seu nome para o réu, tirar o seu nome do SPC, Serasa, então isso é uma obrigacional. Você pediu para ser declarada a inexistência da dívida, porque você não reconhece essa dívida. Então, eu tenho uma natureza declaratória. E você pediu indenização por danos morais. Então, eu tenho também uma indenizatória. Nesse caso, eu tenho o quê? 3 naturezas jurídicas, tá? E esse é o máximo que eu vou pagar. O máximo, gente, são 3 taxas dos escrivães. Mesmo que você tenha 4 naturezas jurídicas nos seus pedidos, no máximo você vai pagar 3. Então, multiplicando aí aquele 452,54 por 3, no máximo você vai pagar R$ 1.357,62. Então, meu amigo advogado que fez essa pergunta, você não entendeu nada quando foi intimado para complementar, né, essas custas dos escrivães por conta de natureza jurídica, foi isso. Provavelmente você tinha mais que uma natureza jurídica nos seus pedidos
e aí o cartório te intimou para complementar, ok? Essa pergunta, gente, é muito especial, eu recebi ela pelo Facebook, tá? E é o seguinte, o advogado me perguntou assim, por que devo recolher taxa judiciária numa exceção de pré-executividade? Isso porque, muito embora a determinação de ser recolhida essa taxa por força de um ato administrativo emanado do presidente do Tribunal de Justiça, a nossa Constituição preconiza que ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E como sabemos, o ato administrativo não é lei em sentido formal nem em sentido material. Vamos lá. A questão toda é a seguinte, gente. Na exceção de pré-executividade, a taxa judiciária que é cobrada, né, para esse tipo de incidente, ela está prevista, na verdade, não é num ato do tribunal. Ela está prevista lá no Código Tributário Estadual, tá? Lá no CTE. E eu vou falar para vocês exatamente onde. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. O artigo 113 do Código Tributário, ele diz assim: não estão sujeitos a pagamento da taxa judiciária em separado os serviços prestados em qualquer fase do processo de cognição ou execução, bem como seus incidentes, ainda que processos em apartado. Essa é a regra geral. Não é cobrada taxa judiciária em incidentes que sejam processados em apartado. Mas, sempre tem exceção. Vamos ao parágrafo único. Consideram-se autônomos, obrigando aqueles que os promoverem ao pagamento da taxa correspondente. E aí vamos lá, quais são as hipóteses, então, em que é cobrada a taxa judiciária, tá, gente? A, reconvenção. B, intervenção de terceiro. C, habilitações incidentes. D, processos acessórios, inclusive embargos de terceiro e oposição. E, habilitação de crédito nos processos de falência e recuperação judicial. E F, chegamos, embargos à execução, exceção de pré-executividade, embargos em ação monitória. E, por último, G, é o pedido contraposto. Essa alteração, tá, gente? Esse parágrafo único, ele foi alterado pela Lei 9.507 de 2021. Essa é a questão. Por isso é que o tribunal ainda publicou esse ato, editou esse ato que o advogado mencionou na pergunta dele no Facebook, tá? Mas foi em razão da alteração da lei, da alteração do Código Tributário Estadual. Então, quando você entra lá com uma exceção de pré-executividade, essa exceção ela não tem recolhimento de custas. Ela tem tão somente o recolhimento da taxa judiciária. E como é que você vai calcular a taxa judiciária nesse caso? Suponhamos que você está questionando, tá, um valor de uma penhora, o valor de uma execução que seja de 10 mil reais. E você vira e fala assim, não, estou entrando com essa exceção porque prescreveu já parte dessa dívida. Já prescreveu 5 mil reais. Eu só estou devendo 5 mil. Se você está alegando que 5 mil você deve e 5 mil prescreveu, né? Porque lembrando que a exceção de pré-executividade você tem que alegar matéria de direito, tá, gente? Porque se você for alegar excesso de execução por outras questões, aí cabe só o embargos à execução. Você tem que entrar com embargos lá no tempo dos embargos, que são os 15 dias desde que você foi citado. Mas a exceção de pré-executividade, ela não tem prazo. Ela pode ser interposta a qualquer tempo e ela tem, só que você tem que estar alegando uma matéria de direito, tá? Que, como é, por exemplo, a prescrição. Então, nesse caso, para você aprender então a calcular, né? Então, eu estou questionando 5 mil reais. O que eu vou fazer? Eu vou calcular 3% de 5 mil.
Se esses 3% não tiverem atingido a taxa mínima, isso é muito importante lembrar, não atingiu a taxa mínima, eu tenho que recolher pelo menos a mínima, que agora em 2023 é R$ 389,96. Ok? Combinado? Tiramos essa dúvida então, doutor, espero que eu tenha ajudado o senhor, tá? Essa aqui, gente, super atual. Quem é que não está pedindo intimação, citação pelo WhatsApp? É uma situação assim controversa, né? Mas que funciona. Funciona bastante na maior parte dos casos, tá? As partes têm sido de fato intimadas e citadas pelo WhatsApp, sim, de forma eficiente. Depois elas se manifestam nos autos, tudo direitinho, certinho. E a pergunta que a pessoa me mandou, super pertinente, né, para esse momento que a gente está vivendo, totalmente tecnológico, é o seguinte: eu pedi uma intimação pelo WhatsApp, mas o juiz mandou fazer um mandado por OJA, e ele é que vai fazer a intimação. Eu vou recolher as custas do OJA? Não, gente, não é o caso, tá? Quando você tiver uma citação, intimação por WhatsApp, a gente tem que fazer um mandadinho por OJA, porque é o oficial de justiça que vai fazer esse contato pelo WhatsApp, não é a própria serventia, é o oficial de justiça quem faz esse contato, tá bom? Só que você não vai fazer o recolhimento de mandado por OJA. Nesse caso, você vai pagar as custas do envio eletrônico, que hoje, para vocês terem uma ideia, agora em 2023, esse valor ele é de R$ 23,32. E você vai recolher ele lá naquele campo de versos, que é aquela continha 2212, dígito 9, tá bom? Então, é só esse valor, R$ 23,32, por cada intimação, cada citação, ou seja, para cada pessoa que vai ser citada ou intimada. Ok? Você não vai ter que recolher oficial de justiça aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso. E uma coisa muito importante, que é uma dúvida muito comum. Teve uma vez, vou contar uma história muito interessante para vocês. Chegou um advogado lá no balcão, e já tem tempo, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, na nossa vara, a vara ainda era híbrida, ainda tinha muito processo físico, e por um acaso esse processo dele era físico. Mas estava começando essa questão de citações e intimações eletrônicas e tal. E ele chegou com uma petição e falou assim: ah, por favor, eu gostaria que vocês fizessem a intimação desse réu aqui eletronicamente. Aí a gente deu uma olhada, falou assim: ah, doutor, tá, a gente vai olhar aqui, ver o que se a gente pode fazer essa citação, essa intimação eletrônica. E ele pediu a intimação pelo Fale Conosco do site. É, estranho, né? Lógico que não dava, né, gente? Não era possível fazer uma citação pelo Fale Conosco do site. E essa dúvida é muito comum com e-mails, tá? A gente recebe muitos pedidos de citação e intimação por e-mail, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Inclusive, está lá previsto no CPC, tá? Como é que funciona? Não é qualquer e-mail. É um e-mail que a própria parte, que a própria empresa tenha cadastrado na plataforma do Tribunal de Justiça. Então, para você verificar qual é a dica aqui, ó, dica de ouro, hein? Para você já pedir citação e intimação de empresas grandes, tá? Eletronicamente, porque custa mais barato e é mais rápido. Para você parar de pagar o oficial de justiça, pagar correio. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês que é uma loucura. A R é a maior furada. A R volta muito negativo, mas não é pouco, não, volta muito negativo. A R, assim, é o top 10 de voltar negativo e de atrasar processo. Então, se você quer agilizar seu processo, já dá uma olhadinha lá se a empresa que você tá acionando,
se ela tem esse cadastro. Você entra lá no site do Tribunal de Justiça, tem lá empresas cadastradas, tá? Eu vou até abrir aqui, eu tô com o site aberto, deixa eu falar para vocês exatamente. Ó, tem lá um menu principal, né, o menu superior no site do Tribunal de Justiça, e tem lá consultas. Dentro de consultas abre um menu, tá? Aí nesse menu tem lá empresas cadastradas da Lei 13.105, que é o CPC, tá bom? Você vai clicar nesse link e lá tem, você pode preencher, vai fazer uma busca pelo nome da empresa, pelo CNPJ, e aí se ela aparecer lá, significa que ela está cadastrada. E se ela tem esse cadastro, significa que você pode pedir a citação e intimação eletrônica dela. Então, não é por um e-mail, não é um e-mail qualquer. Não pode ser o e-mail do advogado. Tem que ser esse cadastro. A empresa tem que estar cadastrada na plataforma do site. Combinado? E nós temos aqui uma última pergunta que eu selecionei para trazer para vocês, que é aquela que eu falei que era um ensinamento que eu ia trazer hoje para vocês, que ia fazer muita diferença. Se vocês ainda não sabem desse detalhe, esse detalhe muda muita coisa, tá, gente? Escuta só. A pergunta foi a seguinte: o juiz indeferiu a JG do meu cliente. Vou desistir da ação. Ainda tenho que pagar alguma coisa? Quem está comigo aí desde o início está sabendo que sim. Infelizmente, mesmo que você desista da ação, você vai ter que pagar as custas. O fato do juiz ter indeferido a gratuidade de justiça para você não faz com que você não tenha que pagar aquelas custas. Porque o fato de você ter distribuído a ação, só isso já é suficiente para gerar a sua dívida com relação às custas, tá bom? Mas aí a gente tem uma situação que é muito importante para o advogado analisar, que é o seguinte: se o advogado ele é intimado, né, indeferiu a gratuidade de justiça, e ele é intimado para recolher as custas sob pena de cancelamento da distribuição, esse cancelamento ele gera sim o recolhimento de custas, mas se ele for feito por decisão, tá? Decisão, não pode ser por sentença. Se esse cancelamento for feito por decisão, ele não gera recolhimento de taxa judiciária. E a taxa judiciária é o campo que costuma ser o mais caro quando você vai recolher lá as suas custas, porque ele é 3% do valor dos pedidos, né? Pode ser 3% do valor de um contrato muito alto, pode ser 3% do valor de um imóvel muito caro. Então, isso faz toda a diferença você saber. Se a sua ação for cancelada a distribuição por decisão, porque se for por sentença, já vai gerar a taxa. Se for por decisão, você não vai ter que pagar essa taxa judiciária. Agora, se você pede a desistência, aí sim o juiz tem que dar uma sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Acatando o seu pedido de desistência, e isso vai gerar a cobrança completa das custas, inclusive da taxa judiciária. É para você ficar muito atento a isso, porque você pode economizar em um valor enorme para o seu cliente. É, de repente, a diferença entre ele ter um enorme problema financeiro, tá? Porque, lembrando, mesmo que ele não pague naquele momento, o nome vai ser inscrito em dívida ativa e ele vai ficar lá sendo cobrado pelo DEGAR. Dependendo da situação, se ele depender, né, se ele estiver precisando do nome dele para alguma situação, né, que ele não possa ter essa dívida no nome, ele pode criar um baita de um problema para a vida dele. Então, é muito importante, advogado, que você conheça essas minúcias. É muito importante que você saiba todos esses detalhes. Mais uma vez, eu quero fazer esse convite especialíssimo, tá? Se você é ainda estudante de direito, você está aí no final da faculdade,
Essa pode ser a forma de você se diferenciar no mercado, porque pouca gente sabe disso. Eu estou falando para vocês, gente, cerca de 80% a mais dos processos estão com custas erradas. Isso significa que os advogados não sabem fazer isso. Se não sabem, é porque existe essa carência no mercado. E pode ser que você que está indo para se formar, que você venha a suprir essa carência. E você vai conseguir se diferenciar no mercado. Se você é estagiário no escritório, pode ser essa chance que você tem de ficar no escritório, de ser efetivado, estudando custas, fazendo com que os processos do seu escritório andem muito mais rápido, com que vocês recebam os honorários muito mais rápido que o normal. E eu estou falando mais rápido, anos mais rápido. Você imagina, advogado, o que que você poderia fazer com esse dinheiro, recebendo esse dinheiro anos antes? Vamos botar aí, um ano antes, não vou exagerar não, um ano antes. Se você recebe os seus honorários um ano antes, você tem condição de investir de esse valor se multiplica. Olha como isso é poderoso. Ou seja, esse detalhe que você até hoje está encarando como um detalhe, como algo desimportante, como algo que não vai fazer diferença na sua vida, que não vai fazer diferença na vida dos seus processos, é mentira. Isso faz muita diferença. Isso pode fazer diferença na sua vida financeira. Isso pode fazer diferença na qualidade do trabalho do seu escritório. Porque se você tiver esse diferencial, você vai chamar a atenção de mais clientes. Poxa, aquele escritório, caraca, aquele escritório do doutor fulano de tal, tudo anda mais rápido lá. Imagina, pensa que isso pode ser o grande diferencial para a sua carreira, para o seu escritório, para o seu estágio. Foi um grande prazer. Vocês não podem perder nossos conteúdos diários aqui. Até mais. Boa noite.